tudo bem? Hoje o nosso assunto na disciplina de manejo e armazenamento de grãos é sobre a aeração de grãos armazenados. Então, com uma breve introdução sobre o assunto, os grãos, como materiais biológicos vivos, eles estão sujeitos a transformações de naturezas distintas, que são oriundas da tecnologia aplicada ao sistema de pré-processamento. Ainda hoje, em unidades armazenadoras mais antigas, os operadores fazem a movimentação da massa de grãos através do ar ambiente quando é verificado qualquer problema de armazenagem que possa comprometer a qualidade do produto. Então, a esse procedimento se dá o nome de transilagem. Então, essa operação, apesar de resolver parcial ou totalmente os problemas, na prática, ela vai resultar em alguns inconvenientes. Então, quais são eles? Pode ocasionar um elevado índice de danos mecânicos no produto durante esse processo de movimentação da massa de grãos, necessita, na maioria das vezes, de mais tempo para a sua execução, apresenta elevado custo de instalação e tem um custo operacional mais elevado. Então, para solucionar algum desses problemas, sugere-se a técnica de aeração, que é a técnica que iremos ver a seguir. Nessa figura, vocês estão vendo o diagrama de aeração de grãos, ou também o diagrama de conservação. Ele mostra a relação entre a umidade relativa do ar ambiente externo e a diferença de temperatura entre a massa de grão e o ar ambiente. Então, consegue com isso obter essas 4 condições: a aeração sem interesse, a aeração possível, a aeração recomendável e a aeração recomendável, mas com risco de secagem. Então, esse diagrama de conservação, ele mostra outras variáveis que permitem uma análise técnica sobre o uso da aeração. Então, pelo diagrama, consegue-se estabelecer algumas condições. Então, quando a umidade relativa do ar ambiente for superior a 90, a aeração ela é indicada somente quando a diferença de temperatura entre a massa de grão e o ar ambiente for superior a 5. Então, a aeração ela é recomendada. Então, quando a umidade relativa do ar for maior que 90 e a diferença entre a temperatura entre a massa de grãos e o ar ambiente for superior a 5, a aeração recomendada. A umidade relativa, quando ela for menor e igual a 60, a aeração ela só é recomendada e aplicada em grãos úmidos que estão à espera de secagem ou que sejam aquecidos a uma temperatura muito superior à do ar ambiente, necessitando, portanto, de resfriamento. Então, nesse caso, se o grão já tiver com teor de água ideal para armazenagem, poderá haver supersecagem dessa massa. Então, vamos ver algumas observações. Se a diferença de temperatura for inferior a 3 graus centígrados, vai tornar a aeração desnecessária. E se a diferença de temperatura estiver entre 3 e 5 graus centígrados, vai tornar essa aeração recomendável. Só que uma atenção em relação a isso. Nunca deve deixar que a diferença de temperatura suba muito e que a aeração com um gradiente de temperatura superior a 7 graus centígrados ela possa ser possível
mas dependendo das condições ambientais, pode trazer alguns problemas, como a condensação de vapor de água na superfície das massas, além também de ocorrer essa condensação na parede dos cílios. Então, atenção com essas observações. Então, qual que é a definição de aeração? A aeração ela pode ser definida como a prática de se ventilar os grãos com fluxo de ar, cientificamente dimensionado, para promover a redução e a uniformização da temperatura na massa de grãos armazenados, visando uma boa conservação através da redução das atividades metabólicas dos próprios grãos e dos organismos associados. Então, quais são os objetivos da aeração? Então, os objetivos essenciais da aeração são o resfriamento e a manutenção do grão a uma temperatura suficientemente baixa e uniforme para assegurar uma boa conservação através da redução das atividades metabólicas dos próprios grãos e dos organismos associados. Na figura, vocês estão vendo o uso do ar em unidades armazenadoras. Então, ele pode ser usado para remoção de calor, para redução do teor de umidade, para renovação do ar intergranular, para o transporte de grãos ou poeira e para limpeza e classificação de grãos. Então, para remoção de calor, pode ser usados nos sistemas de aeração em silo-pulmão, para o resfriamento de produtos armazenados e para a remoção de bolsões de aquecimento da massa de grãos. Essa remoção de bolsões nós vamos ver na aula de hoje. Para o sistema de seca-aeração. Para a redução do teor de umidade, a secagem a altas temperaturas e a baixas temperaturas, e os sistemas de seca-aeração. A secagem a alta e a baixa temperatura vocês vão ver na próxima aula. A renovação do ar intergranular, que é a aeração de produtos armazenados. O transporte de grãos ou poeira, os transportadores pneumáticos de grãos, na qual vocês viram na aula passada, e os sistemas de captação e transporte de pó. E por último, a limpeza e classificação de grãos, que também vocês já viram, na parte de beneficiamento de grãos, na qual se utilizava os classificadores, a mesa de gravidade e os catadores de pedra, além dos classificadores pneumáticos e eletrônicos, e as máquinas de pré-limpeza e limpeza. Então, para que aerar? Então, para manter baixa e uniforme a temperatura dos grãos. Então, a uniformização dessa temperatura na massa de grãos é importante porque ocorre pontos de aquecimento na massa de grãos. E esses pontos de aquecimento, eles estão associados à proliferação de fungos em locais na massa de grãos que apresenta esse teor de água acima do recomendado para armazenagem. Pode ocorrer a proliferação também de insetos e a migração de umidade. Então, também reduz odores indesejáveis, se ainda em níveis corrigíveis. Então, esses odores, eles são função da atividade biológica dos grãos e dos organismos que constituem esse ecossistema da massa, e esses odores não desejáveis podem ocorrer. Também pode complementar a secagem, então, grãos úmidos abaixo de 20%, eles são secados em silos com alto valor de vazão, em operações contínuas, desde que a temperatura do ar não atinja os valores próximos de 0 graus centígrados.
Também pode inibir a atividade de insetos, inibir o desenvolvimento da microflora. Então, a faixa entre 17 e 22 graus centígrados e a umidade relativa menor que 30%, ela inibe o desenvolvimento de algumas espécies. A condição ideal de desenvolvimento é entre 23 e 35 graus centígrados e a umidade relativa próxima a 70%. Quando o teor de umidade chegar até 15% e a temperatura entre 8 e 10 graus centígrados e a umidade relativa não ultrapassar 70%, os grãos podem ser armazenados por maior período de tempo. Além disso, também pode corrigir pequenas variações de temperatura ou de umidade, reduzir os riscos de perda e evitar a migração de umidade. Então, agora nós vamos falar sobre esse assunto de migração de umidade. Então, nessa figura, nós estamos vendo a representação do processo de migração de umidade em silos. Então, à minha esquerda, a migração em regiões de clima quente e à minha direita, regiões de clima frio. Então, a migração de umidade ela é dada através da diferença de temperatura entre essa massa de grãos e as condições ambientais que vão causar esse problema de migração de umidade na massa de grãos. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a migração de umidade através do abaixamento da temperatura externa, que é a minha imagem à direita de clima frio. Então, a diferença entre a temperatura, ela vai criar uma corrente convectiva com o ar descendo pela massa de grãos frios ao longo e próximo da parede do silo, igual vocês estão vendo aí na imagem, essa setinha azul. E vai subir através da massa de grãos quente no centro do silo, que é essa setinha vermelha. E esse ar que vai subindo pelo centro do silo, ele será aquecido, ele terá a sua capacidade de absorver água, umidade, no caso, aumentada, e irá retirar a água dos grãos, só que, entretanto, quanto esse ar estiver próximo da parede superior e fria, ele vai resfriar e, com isso, vai perder capacidade de absorver umidade. E aí, vai transferir a umidade adquirida anteriormente para as camadas superiores de grãos. Então, com isso, vai acarretar o que nós estamos vendo na imagem, que é essa região de grãos úmidos no topo central do silo. Então, com isso, essa região vai ser uma região com grande potencial de deterioração. Agora, para a estação mais quente, igual vocês estão vendo na imagem à minha esquerda, esse fluxo de ar ele é oposto. Então, isso se deve às temperaturas ambientais mais altas. Então, vocês estão vendo a diferença em relação ao fluxo de ar. Vocês estão vendo que eles se opõem em relação ao de clima frio. Vocês estão vendo que as setinhas azul, elas vão diferenciar de posição do mesmo jeito que as setinhas vermelhas, né? Então, o fluxo de ar são oposto. Então, isso se deve a essas temperaturas ambientais mais altas na estação mais quente. Então, diferente do fenômeno que nós vimos anteriormente, a condensação para potencial deterioração, ela vai ocorrer na região central e no fundo do silo, igual vocês estão vendo na imagem à minha esquerda. Então, esses problemas, eles são decorrentes da migração da umidade, quando são criadas condições favoráveis para o desenvolvimento de fungos e de insetos. E consiste na mistura dessas massas contaminadas com as massas em perfeitas condições. E isso ocorre quando
vai ocorrer o processo de descarga parcial ou total desse produto armazenado. Então, acaba gerando um problema, né? Essa mistura dessas massas contaminadas com as massas perfeitas. Então, dentre os danos causados, o mais preocupante é a contaminação por micotoxinas, que nós abordamos nas nossas últimas aulas. Então, esses focos de aquecimento, tanto na parte superior como na parte inferior, eles devem ser combatidos, pois eles vão levar à formação dos gradientes de temperatura, que por sua vez vão causar esse fenômeno que nós abordamos agora, que é o fenômeno que é chamado de migração de umidade. Então, para sanar esses inconvenientes desse processo de migração de umidade, então se emprega a aeração de forma preventiva. Então, nós vamos abordar vários tipos de aeração, inclusive a aeração que é recomendada para controlar o processo de migração, que é a aeração de forma preventiva. Então, nessa imagem, vocês estão vendo o detalhamento das camadas de grãos durante um pequeno período de resfriamento. Então, mostrando o ventilador, mostrando as camadas, né? A camada resfriada, a frente de resfriamento e a camada quente. Então, esse conceito de frente de resfriamento, assim como se entende o conceito de frente de secagem, ele é importante para entender essa técnica de aeração. Então, o funcionamento desse sistema de ventilação por umas poucas horas, ele não irá resfriar toda a massa de grãos, a não ser que o silo ele não esteja carregado com uma camada inteira de grãos, né? Ele esteja carregado somente com uma pequena quantidade. Então, num silo cheio ou com uma carga de alguns metros de espessura, esses grãos que estão próximos da entrada de ar, como vocês estão vendo aí na imagem, eles serão resfriados à temperatura do ar. Enquanto a temperatura dos grãos nas camadas superiores vai permanecer praticamente nas condições iniciais, que é quente, né? Exceto uma faixa que vocês estão vendo aí na imagem, que é a frente de resfriamento, que vai acontecer o abaixamento da temperatura, ou que nós chamamos de frente de resfriamento. Então, é necessário continuar esse processo de aeração até que essa frente de resfriamento tenha se movido através de toda a massa de grão e até que a camada superior ela tenha sido resfriada e atingido com isso o valor igual à temperatura do ar. Então, nós estamos vendo a composição desse sistema de aeração. É composto pelo ventilador, dutos, silos e dispositivos para monitoramento. O ventilador com motor, ele deve fornecer a quantidade de ar necessária ao resfriamento do produto e ser capaz de vencer a resistência oferecida à passagem desse ar pela massa de grãos armazenados. Então, esse ventilador é uma máquina que imprime velocidade e pressão ao ar, que vai passar por essa coluna de grãos. A movimentação do ar ela é feita por um rotor, ou um rotor centrífugo ou axial, e ele é acionado por uma unidade motora. Então, se for um ventilador centrífugo, o ar vai entrar paralelo e vai sair perpendicular ao eixo do motor. Ele tem um custo mais elevado, mas ele tem uma menor poluição sonora e maior quantidade de ar quando trabalhada em altas pressões. Agora, já o ventilador axial, o ar ele entra e sai do ventilador paralelamente ao eixo do motor, tem menor custo, alto nível de ruído
e é usado para baixas pressões e geralmente fornece maior quantidade de ar quando comparado ao ventilador centrífugo. Agora, os dutos, eles permitem a insuflação ou a sucção de ar através da massa de grãos. Então, a seguir, nós vamos ver o que é insuflação e o que é sucção de ar. Esses dutos, eles são compostos por dutos principais e por dutos secundários. Os dutos principais, ele tem a finalidade de conectar o ventilador a um ou mais dutos secundários e esse distribui o ar o mais uniforme possível nessa massa de grãos. Esses dutos principais não possuem perfurações e os dutos podem ser localizados sobre o piso, que são mais fáceis de limpar e custa menos, ou podem ser localizados abaixo do piso, que permite o seu uso mais fácil através das roscas varredoras, que vão reduzir a mão de obra durante a descarga final da unidade armazenadora. E também tem os dutos condutores, que eles fazem a canalização, que vai conduzir o fluxo de ar até os pontos de aplicação. E os dutos de distribuição, que são dutos equipados com chapas perfuradas, por onde vai fluir esse ar, que vai fluir entre os espaços intergranulares. Tem os silos, na qual irá armazenar essa massa de grãos, e os dispositivos para monitoramento, que vão indicar as condições do ambiente, tanto interno como externo, dessa massa de grãos. E com isso, acionar ou desligar o sistema de ventilação de acordo com as condições. Então, nessa figura, vocês estão vendo o esquema básico de um sistema de aeração. Então, vocês estão vendo o ventilador, o duto, o silo e os sensores de temperatura, o painel de controle e os cabos de termometria. A aeração ela é realizada através da circulação forçada do ar através da massa de grãos. Esse ar pode ser insuflado ou aspirado por um ventilador. Ele é conduzido na massa de grãos através de condutos, onde é distribuído pelos sistemas de canaletas ou dutos de distribuição. A insuflação e a sucção, elas têm eficiência praticamente igual, desde que corretamente dimensionadas. Então, vamos dar um exemplo. Então, se o ventilador for subdimensionado na insuflação, pode ocorrer a condensação na cobertura ou chapéu do silo. E na sucção, pode haver um embuchamento do ventilador por partículas menores que certamente serão arrastadas. Nessa figura, vocês estão verificando a representação esquemática da aeração de grãos, por insuflação ou aspiração. Então, o processo de aeração, ele pode ser realizado de duas maneiras: insuflando o ar ambiente na massa de grãos ou aspirando o ar da massa para o ambiente. Então, a resposta a essa pergunta de qual das opções é a mais adequada ou se apresenta melhores resultados, ela depende, num primeiro momento, do objetivo na realização da aeração. Então, se estamos falando da remoção de um foco de calor, vale levar em conta aonde está esse foco de calor, se é na parte superior ou na parte inferior da massa de grãos. Se for na parte superior, a insuflação é o recomendado. Se for na parte inferior, a aspiração pode apresentar resultados melhores com menor custo.
Então, isso leva em consideração o menor caminho para que o ar aquecido deverá fazer para ser removido da massa de grãos. Porém, o primeiro passo é ter um sistema elétrico de acionamento de ventiladores. Então, o que é importante primeiro? É ter um ventilador que ele tenha o mecanismo de reversão do seu sentido. Ele possa aspirar e possa insuflar. Por quê? Para que não tenha esse embate de qual seja o melhor sistema, se é o de insuflação ou de aspiração, porque ele consegue trabalhar nos dois sentidos. Então, se permitir essa reversão, o manejo dessa aeração pode ser feito com mais economia e com mais precisão. Mas cada um desses sistemas tem as suas particularidades e alguns pontos a serem levados em conta. Então, na aspiração de ar, quando se retira o ar da massa de grãos, não há necessidade de preocupar com a temperatura e a umidade ambiente externa, ou também com chuva. Porém, nós temos que levar em consideração esse bolsão de ar quente, que foi formado entre a massa de grãos e o telhado. Se não há sistema de exaustão e de renovação de ar, a possibilidade de sugar esse ar aquecido para dentro da massa de grãos é enorme. Então, deve-se ter o cuidado com os horários para executar esse processo, evitando os momentos de altas temperaturas. Além disso, também na aspiração tem a possibilidade de quando não se realizou o processo de pré-limpeza bem feito, ou também das impurezas que foram acompanhadas pelo sistema de secagem, pode ocorrer a formação dessas impurezas finas, e isso pode provocar um entupimento na área perfurada pelas canaletas. Então, com isso, compromete o rendimento e a eficiência do sistema de secagem. Agora, já no sistema de insuflação de ar, quando nós estamos forçando o ar externo para dentro do silo ou do armazém, deve estar atento às condições de temperatura e umidade relativa para não provocar um efeito negativo, que é a secagem excessiva ou trazer umidade para a massa de grãos. Então, colocando os prós e os contras na balança, o sistema de insuflação ele apresenta mais vantagem, mas muito embora ambos tenham importância e não cabe também descartar um ou outro. Então, concluindo essas informações sobre a insuflação e a aspiração, não tem um modelo certo para a operação de aeração. Então, devemos sempre balizar as decisões com vista no status da massa de grãos, com base no objetivo que é acionar esses ventiladores, pensando nos prós e nos contras de cada modo de operação, buscando sempre viabilizar ao máximo esse processo, garantindo eficiência e reduzindo os custos. As propriedades físicas dos grãos que são importantes no sistema de aeração é a porosidade, a higroscopicidade e a condutividade térmica. Então, alguns obstáculos para a realização da aeração é a compactação dos grãos, a impureza e os grãos danificados. A impureza, ela ocupa alguns espaços vazios e com isso
aumenta a densidade da massa e diminui a porosidade na camada. Então, como é possível a aeração? Então, um fenômeno simples de aeração é possível pelo fato de ser a massa de grãos um material poroso não compacto, e o volume total ocupado pelos grãos apresenta certa percentagem de poros intergranular ou vazios intersticiais, através dos quais o ar pode circular. Em geral, ao se promover a aeração de grãos num silo ou num armazém, busca-se manter baixa e uniforme a temperatura dos grãos, reduzir os riscos de perda por deterioração, evitar a migração da umidade que ocorre pela formação de correntes convectivas, complementar a secagem e corrigir pequenas variações de umidade ou temperatura dos grãos e ou decorrentes de odores indesejáveis. Vamos ver alguns tipos de aeração. Aeração provisória, que é utilizada em grãos recém-colhidos que chegam úmidos com umidade superior à recomendada para uma boa conservação. Neste caso, a aeração é utilizada como meio de conservação temporária, enquanto os grãos aguardam a secagem. Então, pode haver remoção de alguns pontos percentuais de água, embora nesse caso esse seja um objetivo secundário, pois o mais importante é a manutenção dos grãos resfriados para manter controlado o metabolismo dos grãos e dos organismos que acompanham os grãos desde a lavoura, como fungos e outros associados. Então, esse tipo de aeração provisória é realizado no silo-pulmão. A aeração de resfriamento ou manutenção, ela é realizada quando os grãos armazenados em condições de conservação limpos e com umidade máxima de 13%, a ventilação é aplicada para corrigir o início de aquecimento ou para resfriá-lo. Então, ela é usada para sanar os inconvenientes do processo de migração de umidade. A transilagem também pode ser considerada uma aeração de resfriamento e ela deve ser realizada se o silo não for dotado de um sistema eficiente de ventilação. Consiste na transferência dos grãos de um silo ao outro para que haja uma redução e homogeneização da temperatura. Como na aeração é forçada a passagem de ar pela massa de grãos, e na transilagem são os grãos que passam pela massa de ar, sempre que possível se deve preferir a aeração. Então, a transilagem é essa transferência total, sendo que todos os grãos de um silo são removidos para outro, ou de uma célula para outra, no caso de armazéns graneleiros. E a intrassilagem é uma movimentação parcial. Então, a transilagem é uma transferência total e a intrassilagem é uma movimentação parcial, através da passagem pelos elevadores de parte dos grãos, com retorno para o mesmo silo ou a mesma célula. Então, esses grãos, eles passam pela massa de ar com o auxílio do elevador. Já na aeração, o ar passa forçadamente por essa massa de grãos com o auxílio de ventiladores ou exaustores. A ação corretiva ela é utilizada em duas situações. Quando, por metabolismo, os grãos armazenados adquirem odores estranhos, então, com a aeração, se pode corrigir esse defeito.
ou quando, por interesse de conservação, os grãos forem armazenados com uma umidade menor do que a comercialização, então se usa a aeração com ar úmido. Ela é realizada um pouco antes da expedição para corrigir essa diferença sem afetar a qualidade do produto. E a última, a aeração secante, na qual, além de manter os grãos a uma temperatura suficientemente baixa, visa promover a secagem no próprio silo. Então, nesse caso, diferentemente da aeração de manutenção dos grãos armazenados secos, ao invés do uso de silo aerador, com dutos de aeração ou canais que são cobertos por chapa perfurada, na aeração secante é recomendável o uso de ciclo secador com fundo falso perfurado. Agora vamos falar sobre termometria. Então, a termometria ela é utilizada para os grãos armazenados, na qual se utiliza um sistema de termometria que consta de um conjunto de sensores que são distribuídos simetricamente no interior de um silo ou graneleiro e são conectados a um painel que é dotado de um instrumento de medição. A termometria consiste na medição periódica dessa temperatura em diversos pontos do silo ou do graneleiro para saber a necessidade ou não de acionar o sistema de aeração. O sistema de termometria ele tem um auxílio de sensores que conseguem observar o seu estado de conservação dos grãos, com a finalidade de indicar as variações na temperatura da massa de grãos. Então, esse sistema ele possui uma precisão de 1 grau centígrado na faixa que ele deve operar de condições ambientais de 5 a 45 graus centígrados e com umidade relativa de 5 a 80%. Então, o aparelho tem uma escala mínima de 0 a 90 graus centígrados. 2, vocês estão vendo a distribuição dos cabos e sensores segundo a classe. Então, essa tabela é do livro de Excelência e Beneficiamento do Armazenamento de Grãos, de Weber. Então, de acordo com a umidade e a impureza, se classifica os grãos em classe 1, 2 e 3. E com isso se consegue saber qual é a distância máxima entre os cabos termométricos, a distância máxima entre os sensores nos cabos termométricos, a distância máxima entre o cabo termométrico e a parede do silo e a distância máxima entre o grão e o cabo termométrico mais próximo. Então, a termometria, se observado as normas, ela oferece rápida e precisa medição da temperatura em todo o volume de grãos estocados. Então, com isso, permite ações preventivas e curativas, mantendo intacta a qualidade dos grãos. Então, a ausência dessa termometria confiável, ela vai exigir mais horas de aeração e, com isso, elevar os custos das manutenções através dos motores que vão estar ligados por mais tempo. E, com isso, pode gerar perda de peso na massa por secagem e, com isso, diminuir o peso dos grãos, caso não seja observado a umidade relativa do ar e a umidade de equilíbrio dos grãos e do ar. Então, a existência da termometria e da aeração qualificada em uma unidade de armazenamento, sendo um silo ou um graneleiro, para armazenagem tanto própria como de terceiros, como para prestadores de serviço, diminui o valor do custo do seguro sobre o produto armazenado. Então, por isso a importância da existência da termometria e, consequentemente, da aeração qualificada na unidade armazenadora.
Isso se encerra a aula de hoje sobre aeração de grãos armazenados. Vocês vão ter um período de uma semana para a realização da atividade de frequência. No dia 30/8, vocês vão ter a aula de secagem e secadores. A aula será dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Então, sendo que esse assunto de secagem e secadores, vocês vão ver a primeira parte da forma síncrona. Então, é o mesmo link do Google Meet, na qual vocês já têm disponível. E lembrando também que no horário da aula dessa semana, das 3h30 às 4h30, eu estarei disponível no Google Meet para tirar as dúvidas sobre o assunto da aula de hoje ou sobre os assuntos passados. Então, fiquem com Deus e até a próxima.